Opa, professor Felipe Fontoura, e hoje eu tô aqui para falar um pouco mais no vídeo de uma dúvida que surgiu e também uma solução mediante essa dúvida, é óbvio, de um aluno aqui do programa Meu Primeiro Aplicativo, tá certo? Esse aluno, ele é iniciante, então junto com o programa Meu Primeiro Aplicativo, eu também entrego alguns cursos que servem para pessoas que nunca tiveram contato com programação da vida e gostariam de trabalhar com programação de aplicativos. Enfim, não explicando muito aí o conteúdo do curso, mas sim indo direto à dúvida. E a dúvida dele era o seguinte: ele tinha a dúvida numa situação básica que depois que era explicada no curso com uma certa profundidade, e depois ele foi na internet e procurou todos os detalhes daquela dúvida no Google, foi ler a documentação do JavaScript, foi ler as especificações para ele entender 100% um determinado comando, tá certo? Claro que a gente tem que dar os parabéns pela atitude dessa pessoa de procurar e sanar as dúvidas, porque a grande maioria das pessoas, e fica até um alerta se for o seu caso, sempre ficam com preguiça de procurar, acabam perguntando no Facebook, acabam perguntando em grupos de WhatsApp, mas acaba não fazendo o básico, que é simplesmente digitar qual o erro, digitar qual o comando no Google e realmente ler, sentar o bumbum na cadeira e ler o manual, né? A gente que é brasileiro normalmente não tem muito esse costume, mas enfim, a gente tem que dar parabéns para a atitude dessa pessoa. Mas tem um alerta que eu gostaria de fazer, que foi o alerta que eu dei para ele, que é a síndrome do entender o 100%. E para que você possa entender essa síndrome, eu vou fazer aqui uma analogia. Imagine que para você dirigir um carro, um carro aí qualquer, imagine um carro na sua mente, e você tá lá tirando a sua habilitação, sua CNH, você precisa entender exatamente todos os componentes do carro, como funciona o motor, como funciona o freio, como funciona a suspensão, como funciona, enfim, todos os detalhes desse carro para que você conseguisse, enfim, dirigir e tirar uma CNH, né? E parece estranho falar desse jeito, mas eu vou levar essa analogia também agora, voltar para o assunto que é da programação, para que você possa entender que o principal recado: você não precisa entender 100% do que está acontecendo para você programar. E parece estranho, principalmente para algumas pessoas que têm essa necessidade intrínseca de entender 100% como uma coisa funciona, senão ele não vai para o próximo ponto. Essa é uma abordagem normalmente acadêmica, né? Que o cientista ele precisa produzir hipóteses, testes, experiências, precisa produzir fatos, provas, enfim, de uma coisa que ele tem absoluta certeza, porque aquele resultado vai alimentar um próximo cientista que vai assumir aquilo como base. Só que se você levar esse pensamento mais acadêmico, que não tem nada de errado, tá? Só que se você levar esse pensamento acadêmico de ter que entender exatamente o que você está fazendo para seguir o próximo passo, você provavelmente vai acabar a motivação primeiro, vai acabar aquele combustível, fazendo a analogia do carro, para que você possa seguir para a próxima fase. E com isso você não vai conseguir terminar a viagem, né? Ou seja, sua motivação, que é o seu principal combustível, vai acabar. Então o que você precisa fazer se esse for o seu caso? Você precisa assumir, primeiro, que aquele negócio ele funciona e ponto. Ele está funcionando daquele jeito, você não precisa entender com profundidade. Você precisa entender com profundidade suficiente para passar para o próximo caso. No caso desse aluno, ele foi atrás de toda a especificação de como funcionava o elemento Canvas do HTML, porque a gente faz um joguinho lá no Programar do Zero, ele queria entender, ler todo o manual, cada parâmetro, enfim, para entender exatamente. Sendo que no curso, desculpa, a gente mostrava ali alguns parâmetros básicos e já passava para o próximo passo. Agora pensa que para cada elemento do jogo, para cada código, ele tem que parar para entender. Ele nunca vai chegar a um resultado. Então o que eu te aconselho se você for esse tipo de pessoa? Assuma que aquilo simplesmente funciona e ponto. Vá para o segundo passo, porque a cada passo que você vai concluindo, você vai vendo o resultado ali na sua frente, você vai realimentando a sua motivação, você vai parando nos postos de combustível e vai colocando mais combustível, fazendo com que você consiga passar pelas próximas fases muito mais motivado.
E quando você chegar na fase final, que no nosso caso, do programar do zero, é um joguinho. Ah, legal, professor, mas eu vou usar joguinho para fazer programação? Não, o jogo é uma forma lúdica e visual de você aprender os comandos. Você vai estar muito craque nos comandos. Enfim, então, quando você conseguir chegar nessa fase final, daí sim você volta e dá mais uma peneirada em algumas coisas que de repente você ficou curioso. Então a minha dica é: estuda com um papelzinho do lado, um papelzinho de pão, um papelzinho, um caderninho qualquer, folha sulfite, e vai anotando as coisas que você gostaria de estudar mais. E depois que você terminar, você volta e recapitula só essas coisas que você gostaria de entender. Só que, olha só a diferença, você vai estar com muita mais motivação e você vai ter entregue resultado. Isso também, esse modelo mental é muito importante quando você for trabalhar como programador. Porque adivinha só, as pessoas vão te pagar pelo resultado que você entrega, não pela quantidade de conhecimento que você tem, ou a quantidade de estudo que você aprendeu, enfim, ou os livros que você aprendeu. Os livros, os estudos são importantes porque eles são o combustível, né? Eles é a parte tangível que faz com que você entregue resultado. Mas se você ter esse modelo de eu vou chegar no resultado o mais rápido possível, depois eu não preciso entender 100%, preciso entender o suficiente para chegar no resultado, entregar resultado, e depois se precisar eu volto, cara, você vai ser o cara que vai ser o maior entregador de resultado e por consequência você vai ser o cara que, obviamente, vai ganhar mais lá das rodinhas dos programadores. Legal? Então eu espero que essa dica tenha sido importante, que eu extraí ali do nosso Clã VIP, tá certo? A tela tá aberta ali. E, enfim, é uma coisa que eu achei bastante interessante compartilhar. Se você gostou, assina aqui o nosso canal, clica no gostei, deixe seus comentários se você concorda com isso ou não, tá certo? E também comece a escutar o nosso podcast. A gente está com podcast no Spotify, em várias outras redes, no iTunes, no Google Podcast. Tem vários conteúdos com uma maior densidade para que você possa colocar o fone de ouvido, sair para correr ou então colocar no som do carro quando estiver no trânsito. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, tchau, tchau, até o próximo vídeo.